gente, novamente, voltamos com mais uma aula aqui no canal. Se vocês estão gostando, se inscrevam, curtam e compartilhem o conteúdo deste canal aqui para todos os colegas do curso de contabilidade que vocês têm aí, que vocês sabem que não estão assistindo às aulas. Vamos lá. Continuando com o conteúdo anterior, formação das monarquias nacionais. Aqui tem um mapa para vocês observarem. Mais ou menos nessa região aqui, ó, Polônia, Reino da Hungria, Croácia, Império Búlgaro. A gente tem uma divisão. Do outro lado, Europa do Leste, e aí também o Império Bizantino, que era o herdeiro do Império Romano, mas já faz parte do Leste, do Oriente, e da Polônia, Hungria para a esquerda, a Europa Ocidental, parte oeste, tirando a região aqui de Córdoba, que era dominada ainda nessa época pelos árabes. Então aí no meio a gente vai ter isso que a gente chama de Europa Central, Europa Ocidental, e os reinos que vão surgir ali. França, posteriormente os germânicos, depois os ingleses, e a Espanha e Portugal. Então, como é que vai acontecer essa formação dessas monarquias? O crescimento da população europeia, somando isso à escassez de terras, criou uma situação em que grupos sociais mais baixos buscaram garantir a sua sobrevivência através da diferenciação do trabalho. Eles acabaram indo para a cidade, que eu falei na nossa aula anterior. Capazes de gerar riqueza sob forma de moeda, os burgueses começaram a ser alvo da atuação dos nobres, e aí já começa a complicar. Os nobres perceberam que estavam perdendo um pouco do seu poder político e econômico para a burguesia e criaram novas formas de angariar dinheiro, continuar com o seu poder econômico, mas também manter o seu poder político. Uma dessas formas vai ser o oferecimento de proteção em troca de impostos, ou seja, o senhor nobre, ele seria responsável pelo trabalho, vamos dizer assim, da polícia, para evitar que os comerciantes tivessem os seus bens usurpados por bandos de salteadores e ladrões. E em troca disso ele vai cobrar um imposto. É como se fosse um pouco a milícia. Ó, eu te protejo aqui, você me paga. Tá? Mais ou menos assim. O resultado foi que os grandes senhores começaram a se tornar cada vez mais poderosos e passaram a utilizar os seus recursos para estender o seu domínio pessoal a áreas cada vez maiores. Tá? Um pequeno parênteses aqui para comentar. Na Idade Média, os nobres, aqueles que guerreavam, eles eram divididos em nobres que tinham dinheiro e nobres que não tinham, nobres empobrecidos. E por que ter dinheiro em alguns aspectos se tornava importante? No geral, lembra que eu falei que dinheiro era caro, mas nem sempre. Porque para manter cavalos e boas armas era necessário pagar. Então, só nesses momentos é que o dinheiro se tornava importante. Só nobres que conseguiam acumular uma quantidade significativa de armas, de cavalos, poderiam de fato se manter muito tempo no poder. Com o passar dos anos, esses nobres que podiam se armar, eles vão conseguir se manter mais estáveis, enquanto aqueles nobres menores que não tinham condições de se armar, eles não vão seguir adiante, vão ser engolidos, vão se tornar vassalos dos nobres mais ricos. Fecha parênteses aí. O processo em que esses nobres vão estendendo suas posses para regiões cada vez maiores foi bastante violento, e uma explicação passa pela introdução das armas de fogo a partir do século XIII, que foi um duro golpe nas elites locais, tá? Porque ela suplantou as cavalarias e o preço delas era muito alto, então só os nobres muito ricos é que poderiam comprar arsenais de arma e manter o abastecimento de pólvora e cobre para o uso dessas armas. Então, assim, os senhores mais ricos conseguiram ficar ainda mais ricos, conseguiram estender os seus poderes para a proteção das cidades e ainda tirar recursos dos camponeses. O poder econômico desses grandes senhores tornou possível a formação de cortes ao seu redor. Vivendo juntos e pacificamente,
e esse pacificamente fica bem subentendido que não era bem assim, os membros da sociedade de corte deixaram de lado a prática da violência, aceitando a autoridade proveniente do grande senhor proprietário. É aquilo que a gente imagina como o luxo da Idade Média, tá? Final da Idade Média, do início da Idade Moderna. Tá? O surgimento de um conjunto de grandes senhores que administravam extensos territórios e viviam acompanhados de sua corte levou, a óbvio, a conflitos por terra e poder a uma nova dimensão. Os grandes senhores passaram a lutar entre si, e não mais com o senhor do lado, não mais com uma invasão bárbara e coisas assim. Em geral, os vitoriosos nesses conflitos foram os reis, aqueles que se tornaram reis, aqueles que estabeleceram uma dinastia. E o resultado dessa transição de uma propriedade nuclear, tá, que é o feudo, para a administração de vários territórios com produção de camponeses e de várias cidades, é a base das monarquias centralizadas lá na Europa. Vamos ver 4 casos aí. Caso francês. O surgimento do reino francês remonta aos séculos 11, 12, 13. No entanto, foi só com o rei Luís IX, que viveu entre 1226 e 1270, que era da dinastia Capetingia, dos Capetos, não porque ele era um capetinha não, tá? Não era por isso não. Foi só a partir do reinado dele que a coisa tomou um vulto um pouco maior, porque ele levou adiante o processo de centralização do poder monárquico ao estabelecer um monopólio sobre a moeda, ou seja, só o monarca poderia autorizar a produção de uma moeda que deveria ser utilizada em todo o território que pertencia a ele. Então, unificação monetária. Isso facilita na arrecadação de impostos, isso facilita no controle de quem é que está pagando imposto, de quanto o rei está arrecadando. É a contabilidade, para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor. Isso vai facilitar a contabilidade real. Imaginem vocês, contadores, se vocês tivessem que fazer o balanço de várias empresas e cada uma dessas empresas utilizasse uma moeda que valeria uma quantidade de dinheiro específica em algum lugar, e vocês tivessem que fazer todo o controle contábil disso para entender quanto a empresa tem, quanto a outra empresa tem, que outra moeda, e assim vai indo. Fica muito difícil. Então, a centralização burocrática facilita o trabalho. Durante o reinado do Luís IX, foi generalizada a prática da intervenção sobre as decisões oficiais de justiça local. Até então, os nobres comandavam as justiças locais a partir dos seus centros de poder. A partir do Luís IX isso muda, os nobres locais perdem proeminência e cedem espaço ao próprio rei. Ao longo dos reinados da dinastia Capetingia, observa-se como o reino medieval da França transformou-se no Estado Nacional francês, com uniformização cultural, com uniformização tradicional, uniformização monetária, uniformização legislativa, do poder e várias outras coisas. Isso a gente está falando de centralização. Tá? Uniformização, centralização. No entanto, um evento muito fundamental para a monarquia francesa, mas também para a britânica, a gente vai ver, vai ser a Guerra dos 100 Anos, que vai ocorrer ao longo de mais de 100 anos entre França e Inglaterra. Importante, eles estavam em estado de guerra durante todo esse tempo, mas nem sempre eles estavam batalhando, e a guerra nem sempre foi pelos mesmos motivos, tá? Ela só se estendeu durante muito tempo. O que aconteceu? A lei francesa determinava que a sucessão do rei morto deveria se dar através da linhagem masculina. Só que quando o rei Carlos IV morreu, ele não tinha herdeiros homens. Isso vai provocar uma disputa entre os seus parentes mais próximos, o Felipe de Valois, que era primo, e o Eduardo III, que era sobrinho e rei da Inglaterra. Eles entraram em uma disputa para ver quem é que ia ficar com o trono do Carlos, e isso não se resolveu. Ao contrário, a coisa foi se estendendo, com a Inglaterra dominando uma parte da França, depois uma reação francesa, e ninguém ficou no trono especificamente. Então houve uma pequena fragmentação. Os primeiros anos da Guerra dos 100 Anos são marcados pela vitória inglesa e pelo advento da peste negra.
que vai se espalhar na Europa entre 1348 e 1349 e vai, estimativas indicam que pelo menos um quarto, um quinto da população europeia morreu nessa época. Então imaginem, um quinto da população, vamos lá, 20% dos camponeses morrendo, muita gente que produzia alimento perece. Sem alimento, muita gente morre de fome. E aí você junta tudo isso no balaio de uma guerra, a situação francesa ficou bastante complicada. Tá? Além disso, a gente vai ter um outro epifenômeno, fenômeno secundário, que foi as exigências monetárias dessa guerra. Lembrem-se, a inserção das armas de fogo começou nesse momento. Então, a guerra ela já começa a ter canhão, já começa a ter mosquetão, que é aquelas espingardas bem grandonas antigamente. Isso vai forçar os homens em guerra, o Felipe de Valois e o Eduardo III, a aumentar os impostos nos seus territórios. Uma vez que eles aumentam os impostos nos seus territórios para sustentar a guerra, os trabalhadores vão se sentir super explorados e aí vai ter várias revoltas camponesas. Ou seja, a guerra ela vai se dar por conta da posse do reino francês, mas ela vai acabar se estendendo e sendo marcada por vários outros fatores. No século XV, já próximo ao final, vai ter o aparecimento da Joana d'Arc, mulher que, segundo ela, teve uma visão de que ela levaria a França à vitória, mas como mulheres eram proibidas no exército, ela vai se disfarçar de homem e vai acabar entrando para o exército e vai liderar as tropas até ser capturada pelos ingleses e queimada na fogueira, e aí isso vai inflamar ainda mais os franceses que seguiam ela e, enfim. No final das contas, em 1453, os franceses conseguem expulsar os ingleses do seu território, pondo fim à guerra e centralizando a monarquia em torno de uma nova família real. Na Inglaterra, a gente vai ter um caminho um pouquinho diferente. Tá? Em 1066, o rei Guilherme I empreendeu a conquista normanda da Inglaterra. O Guilherme I era francês. Ele era da região norte do que a gente considera a França hoje. Ele era um franco. E ele invade a Inglaterra e eles vão ficar lá durante 200 ou 300 anos. Então, parte do que é a monarquia, o modo como a monarquia inglesa está constituída, começa na França. Então tem essa rixa entre os dois países. Em 1204, o rei João Sem Terra sofreu uma derrota num confronto contra os franceses. Sempre os confrontos contra os franceses aí. A desmoralização advinda deste episódio, acrescida das disputas com o clero, resultaram em uma reação da nobreza contra qualquer pretensão centralizadora que o rei pudesse ter. Em 1215, um conselho de nobres promulgou a Magna Carta, que continua de certa maneira em vigor até hoje lá na Inglaterra. Tá? Esse documento impunha uma forte limitação ao poder do rei. Estipulava que o rei deveria preservar os direitos tradicionais e sempre que pretendesse alguma alteração legislativa deveria obter a confirmação do Grande Conselho. Está falando do surgimento da monarquia constitucional. O rei não é mais absoluto, ele tem que pedir autorização para os nobres, os representantes da nobreza. Isso é a submissão do rei. Além disso, essa Magna Carta estabelecia a nobreza da Inglaterra um regime de habeas corpus. O que é isso? Que nenhum nobre poderia ser submetido a uma pena sem antes ser julgado e considerado culpado por um tribunal, coincidentemente, formado pelos seus pares. O movimento político inglês na direção da centralização, no entanto, só foi possível a partir da Guerra das Duas Rosas, que opôs duas famílias, os Lancaster e os York, que faziam parte de linhas, troncos familiares do rei, que morreu sem deixar herdeiros imediatos, e aí as duas famílias vão brigar. Se eu não me engano, em 1489, os York vão ganhar essa guerra, que as duas rosas, uma família era representada por uma rosa branca, outra por uma rosa vermelha, daí o nome. Os York ganham e dão origem à dinastia dos Tudor. Tá bom? O caso ibérico, que é um pouquinho mais próximo de nós, porque fomos ocupados por espanhóis e portugueses. O caso ibérico ele é um pouquinho diferente, porque a partir do ano 711,
boa parte da Península Ibérica vai ser ocupada pelos árabes, muçulmanos. O apogeu do califado de Córdoba vai acontecer entre os séculos 10 e 11. E é nesse instante que os pequenos reinos, quase na fronteira com a França, começam a organizar a Guerra da Reconquista. Os pequenos reinos espanhóis foram tomando territórios árabes em direção ao sul, empurrando os árabes cada vez mais para a borda do Mediterrâneo em direção à África. E a formação monárquica espanhola foi concluída com o casamento de Fernando, rei de Aragão, e Isabel, rainha de Castela, juntando os reinos que até então estavam separados, formando a Espanha. Isso lá em 1492. Portanto, vai ser um processo bastante longo de reconquista. Já o caso português, que é mais próximo a nós, começa com um nobre francês, o Henrique de Borgonha, que foi até a Península Ibérica no contexto da Guerra de Reconquista. Foi lá para ajudar a expulsar os árabes, esses que na época eles chamavam de mouros. Expulsar essa galera, esses infiéis. Como cavaleiro muito bravo, ele recebeu do rei Afonso VI, que era o rei do Reino de Leão, o direito de casar com a filha, a princesa, a Teresa, isso no ano de 1096. O Henrique, ele faleceu e o controle do reino deveria passar ao seu filho, o homem, só que o filho dele, o Afonso, era apenas uma criança. Então, nesse meio tempo, enquanto ele não se emancipasse, quem controlaria seria a Dona Teresa. Só que aos 19 anos, o Afonso não recebeu o reino e ele se rebelou contra a mãe e proclamou a independência do condado que o pai dele tinha recebido, que era o condado portucalense. Após vencer várias batalhas contra as tropas do Reino de Leão e de Castela, que eram os parentes da sua mãe, e também conseguia ainda assim expulsar os muçulmanos de parte do seu território, o Afonso proclamou-se, no ano de 1140, rei de Portugal. Então ele emancipa o condado portucalense que era submetido ao Reino de Leão. E a partir dos séculos 14 e 15, Portugal vai ter uma sorte muito grande, porque as rotas comerciais terrestres que começavam no Mediterrâneo e se interiorizavam para a Europa, por conta da Guerra dos 100 Anos, o conflito entre França e Inglaterra, que dificultou a passagem pelo território francês, as feiras de champanhe e tal, isso vai obrigar os comerciantes a atravessar o Estreito de Bósforo, navegar pelo Oceano Atlântico e chegar até a região norte da Europa, evitar a terra. E aí, Lisboa e Porto vão se tornar importantes centros comerciais por conta desse fator de sorte. Essa combinação de sorte com já um reino centralizado, com um rei forte e uma nobreza que era muito fragilizada por conta dos anos de batalha, fez com que o setor mercantil se tornasse muito forte na Europa, em Portugal. E este setor mercantil demandava uma centralização financeira, contábil, burocrática, entre outras coisas. A partir da semana que vem a gente vai ver o renascimento cultural. Tá? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro na cabeça de vocês como a Europa sai de um sistema baseado na produção agrícola quase autossuficiente, fechada em torno de uma propriedade média ou grande, para uma situação de grandes trocas comerciais, intensas trocas comerciais, circulação de dinheiro, circulação de ideias, circulação de produtos, circulação de pessoas, que é a base de um renascimento cultural. Então, primeiro vem o renascimento urbano, o renascimento comercial e depois o renascimento cultural, que é o que a gente vai ver na semana que vem, como eu já disse. Espero que vocês fiquem bem essa semana, estudem bastante e se cuidem. Tchau, gente.